Imagine a cena. Um palácio no Egito. O homem mais poderoso do império, depois apenas do faraó, está sentado em seu trono. Vestes de linho fino, corrente de ouro no pescoço, anel real na mão. Diante dele, 10 homens ajoelhados, rosto no chão. Tremendo de medo, eles não sabem, mas esse homem poderoso diante deles é o irmão que eles venderam como escravo há mais de 20 anos. O irmão que jogaram num poço para morrer. O irmão cuja túnica ensanguentaram para enganar o pai. O irmão que choraram falso enquanto o pai se despedaçava de dor. E agora? Agora eles estão completamente nas mãos dele. Ele poderia matá-los com uma palavra. Poderia escravizá-los. Poderia vingá-los de todas as formas imagináveis. Ele tem todo o poder. E eles não têm nada. O que você faria se fosse você nessa posição de poder absoluto, diante das pessoas que destruíram sua vida, que te traíram da forma mais cruel? O que você faria? A resposta que José deu mudou não apenas aquele momento, mas toda a história da humanidade. E você está prestes a descobrir como um jovem de 17 anos, favorecido pelo pai, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente, jogado na prisão, esquecido por anos, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e, mais importante, como Deus transformou a maior traição em plano de salvação. Esta é a história de José do Egito, e ela vai mudar a forma como você vê o sofrimento na sua própria vida. Mas para entender como chegamos naquele palácio, com José no trono e seus irmãos aos seus pés, precisamos voltar ao começo. Voltar para uma família, uma túnica colorida e um ódio que crescia silenciosamente. A família de Jacó. José não nasceu em família simples. Ele era filho de Jacó, também chamado Israel, neto de Isaque, bisneto de Abraão. Família escolhida por Deus para ser bênção para todas as nações, mas como toda família, tinha seus problemas. Jacó tinha 4 mulheres, 2 esposas e 2 servas. E dessas 4 mulheres, ele teve 12 filhos. 12 filhos. Mas um coração que amava apenas um de forma especial. José. José era filho de Raquel, a mulher que Jacó realmente amava. A mulher pela qual ele trabalhou 14 anos. A mulher que ele escolheu. E esse amor por Raquel transbordou em amor por José. A Bíblia diz de forma clara: Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos. E ele não escondia isso. Pior, ele demonstrava publicamente. Fez para José uma túnica especial, uma túnica de mangas compridas, uma túnica de muitas cores. Pode parecer apenas uma roupa bonita, mas naquela cultura, aquilo era uma declaração pública. Era dizer: este é meu favorito, este é meu escolhido, este herdará a minha bênção principal. Os outros irmãos trabalhavam no campo. Roupas simples, mãos calejadas, sol queimando a pele. José usava túnica de príncipe, e o resultado foi inevitável. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ódio. Ódio crescendo dia após dia. Ódio alimentado cada vez que viam aquela túnica colorida. Ódio fervendo cada vez que o pai olhava para José com aquele sorriso que nunca dava a eles. Mas o pior ainda estava por vir. Os sonhos proféticos. José tinha 17 anos quando tudo começou a desmoronar. Ele teve um sonho, e quando acordou, cometeu o erro de contar aos irmãos. Ouçam este sonho que tive. Estávamos no campo, atando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Silêncio. Os irmãos olharam para ele, e a pergunta veio carregada de veneno. Você vai mesmo reinar sobre nós? Vai nos dominar? E o ódio, que já era grande, aumentou ainda mais. Mas José parecia não perceber o perigo, ou era jovem demais para entender,
Ou Deus estava usando sua ingenuidade para revelar algo maior? Porque ele teve um segundo sonho. E, novamente, contou: tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Desta vez, até o pai repreendeu: que sonho é esse? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Mas a Bíblia acrescenta algo interessante. Enquanto os irmãos tinham inveja, o pai guardou o assunto consigo. Jacó sabia. Algo naqueles sonhos era de Deus. Mas os irmãos só sabiam de uma coisa. Eles odiavam José. E esse ódio estava prestes a explodir em violência. A traição. Os irmãos de José estavam apacentando os rebanhos longe de casa, em Siquém, e Jacó, com aquela tendência de sempre favorecer José, mandou o filho amado para ver como eles estavam. José vestiu aquela túnica colorida e foi. Quando os irmãos o viram de longe, ainda pequeno no horizonte, reconheceram imediatamente aquela túnica. E o ódio explodiu. Lá vem aquele sonhador! Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Repare na frieza. Não foi impulso. Não foi acidente. Foi planejamento frio e calculado. Vamos matar nosso irmão. Vamos mentir para nosso pai. E vamos destruir os sonhos que Deus deu a ele. Mas Rúben, o irmão mais velho, o que deveria ter mais responsabilidade, teve um lampejo de consciência. Não derramem sangue, joguem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não toquem nele. Rúben planejava voltar depois e resgatá-lo. Então, quando José chegou, alegre, inocente, confiando nos próprios irmãos, eles o agarraram. Arrancaram aquela túnica colorida, símbolo de tudo que odiavam, símbolo do favoritismo do pai, e jogaram José dentro de um poço seco, profundo, escuro. Imagine o terror de José, a confusão, a dor da traição. Ele gritou, implorou, chorou? A Bíblia não diz. Mas anos depois, os irmãos vão lembrar. Vimos a angústia da sua alma quando ele nos implorava, mas não o ouvimos. José implorou, José chorou. José pediu misericórdia, e eles sentaram-se para comer. E sentaram-se para comer. Que frieza é essa? O irmão no poço, gritando, implorando, e eles comendo pão tranquilamente. Mas a história estava longe de terminar. Porque enquanto comiam, viram uma caravana de comerciantes ismaelitas passando, indo para o Egito. E Judá, um dos irmãos, teve uma ideia ainda pior. Que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Vender o próprio irmão. E assim fizeram. Tiraram José do poço e venderam por 20 moedas de prata. 20 moedas. Esse era o preço de um escravo jovem e saudável. José, de filho amado. Se tornou mercadoria. Os comerciantes o levaram, acorrentado, em direção ao Egito, para uma terra estrangeira, para um idioma que não conhecia, para uma cultura estranha. E tudo isso porque seus próprios irmãos o odiavam. Mas o que fazer com o pai? Pegaram aquela túnica colorida, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Levaram até Jacó. Encontramos isto. Veja se é a túnica de seu filho. Jacó reconheceu imediatamente. É a túnica do meu filho. Algum animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. E a Bíblia diz que Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e chorou seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. Os mesmos filhos que mataram José figurativamente, agora consolavam o pai falsamente, e Jacó morria de dor.
todos os dias, acreditando que seu filho amado estava morto. Enquanto isso, José estava sendo vendido no Egito, e tudo parecia perdido. Os sonhos, acabados. A túnica, destruída. A família, traidora. O futuro, escravidão. Mas a Bíblia acrescenta uma frase que muda tudo. O Senhor estava com José, escravo na casa de Potifar. José foi comprado por um homem chamado Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem poderoso e rico. José, de filho favorito, agora era escravo na casa desse homem. Imagine a dor, imagine a humilhação, imagine as perguntas que José deve ter feito a Deus. Por que eu? Por que isso? Onde estão aqueles sonhos que tu me deste? Onde está a tua promessa? Mas algo extraordinário aconteceu. O Senhor estava com José de modo que ele prosperava. Mesmo como escravo, mesmo em terra estrangeira, mesmo traído e abandonado, Deus estava com ele. E Potifar percebeu. Percebeu que tudo que José fazia prosperava. Percebeu que havia algo diferente naquele jovem hebreu. Percebeu a bênção de Deus sobre ele. Assim, José teve a sorte de ganhar a simpatia de seu senhor, que o tornou seu auxiliar pessoal, encarregando-o de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. De escravo a administrador de toda a casa, José tinha acesso a tudo, controlava tudo. Potifar confiava tanto nele que nem sabia do que possuía, a não ser do pão que comia. Deus estava transformando o vale em bênção. Estava usando a prisão para treinar José. Estava preparando algo muito maior, mas a provação ainda não havia terminado. A acusação falsa. José era jovem. A Bíblia diz que era bem apessoado e de boa aparência. E a esposa de Potifar notou. Dia após dia, ela olhava para José, desejava José, queria José. E, finalmente, fez a proposta. Deite-se comigo. José poderia ter cedido. Estava longe de casa. Ninguém saberia. A mulher era poderosa. Recusar poderia ser perigoso. Mas José tinha algo que seus irmãos não tinham: caráter, integridade, temor a Deus. E sua resposta é uma das mais bonitas da Bíblia. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Repare, ele não disse pecar contra Potifar. Ele disse pecar contra Deus. Para José, o pecado não era apenas quebra de regra. Era traição a um Deus que estava com ele. Era ingratidão a um Deus que o sustentava. E ele recusou. Dia após dia, ela insistia. E dia após dia, José recusava, até que um dia, ela o agarrou pela roupa. Deite-se comigo! José fugiu, deixou a capa nas mãos dela e correu para fora da casa. Mas a mulher, rejeitada, humilhada, se encheu de fúria e mentiu. Chamou os servos, mostrou a capa e inventou uma história. Aquele escravo hebreu que vocês trouxeram tentou abusar de mim, mas eu gritei e ele fugiu deixando a capa. Quando Potifar chegou, ela repetiu a mentira. E Potifar, mesmo sabendo o caráter de José, mesmo percebendo talvez a inconsistência da história, não podia ignorar a acusação da própria esposa. José foi preso, de administrador de confiança, a prisioneiro acusado de crime sexual. De novo, tudo desmoronando. De novo, injustiça. De novo, sofrimento imerecido. José deve ter se perguntado: Deus, onde estás? Eu te obedeci. Eu recusei o pecado. Eu fui fiel. E agora? Prisão? Quantas vezes nós fazemos a coisa certa e sofremos consequências? Quantas vezes obedecemos a Deus e parece que Ele nos abandona? Mas, mais uma vez, a Bíblia registra aquela frase poderosa. Mas o Senhor estava com José na prisão e foi bondoso para com ele. Na prisão, o dom de interpretar sonhos. A prisão onde José foi jogado não era qualquer prisão. Era a prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, prisioneiros importantes,
oficiais que caíram em desgraça. E mesmo ali, mesmo na prisão, Deus estava com José. O carcereiro-chefe colocou José encarregado de todos os presos e ele se tornou responsável por tudo que ali se fazia. De escravo na casa de Potifar, a administrador. De administrador, a prisioneiro. De prisioneiro, a administrador da prisão. José não sabia, mas Deus o estava treinando. Cada experiência, cada dor, cada injustiça era preparo para algo muito maior. E então, dois homens importantes foram presos: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, homens que serviam diretamente o rei. E numa mesma noite, ambos tiveram sonhos. Quando José os viu pela manhã, percebeu que estavam perturbados. Por que vocês estão tão tristes hoje? Tivemos sonhos, mas não há ninguém que possa interpretá-los. E José? José que tinha tido sonhos proféticos aos 17 anos. José que conhecia um Deus que revela mistérios. Respondeu com fé: Acaso não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me os seus sonhos. O copeiro contou primeiro. Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Quando brotou, floriu e suas uvas amadureceram. A taça do faraó estava em minha mão. Tomei as uvas, espremi-as na taça e a entreguei nas mãos dele. José ouviu, e Deus lhe deu a interpretação. Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o tirará da prisão e o restaurará à sua posição. E você colocará a taça do faraó na mão dele, como costumava fazer. Boas notícias para o copeiro. E José fez um pedido. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Porque fui trazido à força da terra dos hebreus, e aqui não fiz nada para merecer ser jogado nesta masmorra. O padeiro, vendo que a interpretação foi favorável ao copeiro, contou seu sonho também. Havia 3 cestos de pão em minha cabeça. No cesto de cima, havia todo tipo de pão que o padeiro prepara para o faraó, mas as aves os comiam. José ouviu, e dessa vez, a interpretação não era boa. Esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó cortará a sua cabeça e o pendurará numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, aniversário do faraó. Grande festa no palácio. E exatamente como José disse, o copeiro foi restaurado à sua posição, e o padeiro foi executado. Tudo aconteceu exatamente como José interpretou. O copeiro voltou ao palácio. Voltou a servir o rei. Voltou à vida normal. E José? José ficou esperando. Esperando que o copeiro se lembrasse. Esperando que falasse ao faraó. Esperando ser libertado. Mas a Bíblia diz de forma cruel: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. 2 anos. 2 anos José esperou. 2 anos na prisão. 2 anos esquecido. Mas Deus não havia esquecido. Os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele estava às margens do rio Nilo. E do rio saíram 7 vacas gordas e bonitas, que pastavam entre os juncos. Depois saíram outras 7 vacas, feias e magras. E essas vacas magras devoraram as 7 vacas gordas. O faraó acordou, perturbado, mas dormiu novamente. E teve um segundo sonho. 7 espigas de trigo, cheias e boas, cresciam numa única haste. Depois brotaram 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. E as espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. O faraó acordou novamente. E desta vez, estava profundamente perturbado. De manhã, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguia interpretar. Ninguém no Egito, com toda a sua sabedoria, com todos seus magos e encantadores, conseguia entender aqueles sonhos. E então,
Então o copeiro finalmente se lembrou. Hoje me recordo das minhas faltas. O faraó tinha se irritado com seus servos e me colocou na prisão junto com o padeiro-chefe. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e um jovem hebreu que estava ali, servo do capitão da guarda, interpretou nossos sonhos. E tudo aconteceu exatamente como ele interpretou. Faraó mandou buscar José imediatamente. Correram à prisão. Tiraram José dali. Fizeram-no barbear-se e trocar de roupa, e o levaram ao palácio. José, que havia entrado no Egito acorrentado como escravo, agora estava diante do homem mais poderoso do mundo. O faraó falou: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. A resposta de José é extraordinária. É lição de humildade, é confissão de fé. Não está em mim essa capacidade, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Não sou eu, é Deus. Eu sou apenas o instrumento. A glória é dele. O faraó contou os 2 sonhos, as vacas, as espigas, e Deus revelou a José a interpretação. Os 2 sonhos do faraó são um só. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. É um só sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois, são 7 anos, e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome. Estão vindo 7 anos de muita fartura em todo o Egito. Mas a eles se seguirão 7 anos de fome. A fartura não será lembrada, porque a fome que virá será terrível. A razão pela qual o sonho foi dado 2 vezes ao faraó é que a questão já foi firmemente decidida por Deus, e ele a executará em breve. E então, José fez algo que nenhum dos magos egípcios havia feito. Ele não apenas interpretou, ele aconselhou. O faraó precisa procurar um homem criterioso e sábio e colocá-lo no comando de todo o Egito. Nos 7 anos de fartura, que se armazene 1/5 de toda a colheita, que se guarde nos celeiros das cidades. Esse alimento será uma reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que o país não seja arruinado pela fome. Silêncio no palácio. Os conselheiros olharam uns para os outros. O faraó olhou para José. E então, o faraó fez a pergunta que mudaria tudo. Poderemos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? E voltando-se para José, disse: Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e criterioso como você. Você administrará o meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente no trono serei maior do que você. E ali, naquele momento, José, com 30 anos, passou de prisioneiro a segundo homem mais poderoso do Egito. O faraó tirou do dedo o anel real e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço, fê-lo andar na segunda carruagem real, e diante dele gritavam: Abram caminho! José recebeu um nome egípcio e casou-se com a filha de um sacerdote egípcio, de escravo a governador, de prisioneiro a príncipe. 13 anos. 13 anos desde que foi vendido pelos irmãos. 13 anos de sofrimento, injustiça, prisão, esquecimento. Mas Deus estava preparando José para este momento exato. Os 7 anos de fartura. Durante os 7 anos de abundância, José trabalhou incansavelmente. Viajou por todo o Egito, construiu celeiros enormes em cada cidade e armazenou grãos, tanto grão que parou de medir, porque era como a areia do mar. E nesse tempo, José teve 2 filhos. Ao primeiro, deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Repare na profundidade. José não disse, Deus me vingou. Ele disse, Deus me fez esquecer.
O sofrimento não desapareceu da história, mas deixou de controlar o coração de José. Deus curou aquela dor profunda. Ao segundo filho, deu o nome de Efraim, que significa Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Na terra do meu sofrimento. José não esqueceu que aquela terra representava a escravidão, acusação falsa, prisão injusta. Mas mesmo ali, na terra do sofrimento, Deus o fez frutificar. Que lição poderosa! Deus não apenas remove nosso sofrimento, Ele nos faz frutificar no sofrimento. Ele transforma o deserto em jardim, a prisão em palácio, a traição em propósito. E então, depois de 7 anos, a fartura acabou e a fome começou. A fome e o reencontro. A fome foi severa, não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor, inclusive em Canaã, onde vivia Jacó, e onde viviam os 10 irmãos que haviam vendido José. Quando Jacó ouviu que havia trigo no Egito, disse aos filhos: Por que vocês ficam olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que não morramos, mas continuemos vivos. Então 10 irmãos de José desceram ao Egito. Mas Benjamim, o irmão mais novo, filho de Raquel, Jacó não enviou. Tinha medo que algo acontecesse a ele. Jacó já havia perdido José. Não podia perder Benjamim também. Os 10 irmãos chegaram ao Egito e foram levados diante do governador, porque ele controlava toda a distribuição de alimentos. Eles se curvaram diante dele, rosto no chão. E naquele momento, 22 anos depois, o primeiro sonho de José se cumpriu. Os feixes de trigo dos irmãos se curvando diante do feixe de José. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Como reconheceriam? Haviam vendido um menino de 17 anos. Agora, diante deles, estava um homem de quase 40, vestido como egípcio, falando através de intérprete, poderoso como um príncipe. E José decidiu testá-los. Falou duramente com eles através do intérprete. De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, para comprar alimento. Vocês são espiões. Vieram ver onde nossa terra está desprotegida. Não, meu senhor. Seus servos vieram comprar alimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Seus servos são homens honestos, não espiões. José insistiu. E, finalmente, os irmãos contaram mais. Nós, seus servos, éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e o outro já não vive. O outro já não vive. José ouviu aquilo. Ouviu os irmãos. Depois de 22 anos, ainda mantendo a mentira. Ainda dizendo que ele estava morto. Mas José controlou as emoções. E continuou o teste. É como eu disse. Vocês são espiões. E assim vou prová-los. Pela vida do faraó. Vocês não sairão daqui a menos que o irmão mais novo de vocês venha para cá. Mandem um de vocês buscar seu irmão. Os demais ficarão presos. Assim vou saber se estão dizendo a verdade. E jogou todos eles na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José os tirou da prisão. Façam isto e viverão. Deixem um de seus irmãos aqui preso comigo. Os outros, levem o trigo para acabar com a fome de suas famílias e voltem. Mas tragam o irmão mais novo para mim. E ali aconteceu algo que José esperava havia 22 anos. Os irmãos começaram a falar entre si, em hebraico, achando que José não entendia. Certamente estamos sendo punidos por causa de nosso irmão. Vimos sua angústia quando ele nos implorava por sua vida, mas não o ouvimos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: Eu não disse a vocês, não cometam esse pecado contra o menino? Mas vocês não me deram ouvidos. Agora temos que prestar contas do seu sangue. Eles não sabiam, mas José entendia cada palavra. E ao ouvir aquilo, ao ouvi-los finalmente reconhecerem o pecado,
Ao ouvi-los lembrarem de seus gritos e súplicas no poço, José não conseguiu se controlar. Afastou-se deles e chorou. Depois voltou, escolheu Simeão e o prendeu diante deles. Ordenou que enchessem os sacos deles com trigo e que colocassem a prata de cada um de volta em seus sacos secretamente. Os irmãos partiram, e no caminho, ao abrir um saco, descobriram a prata. Ficaram aterrorizados. O que é isto que Deus nos fez? Repare, eles sabiam. No fundo, eles sabiam que Deus estava agindo, que tudo aquilo, a acusação de espionagem, a prisão, agora a prata devolvida, era Deus cobrando o pecado deles. Chegaram em casa, contaram tudo a Jacó, e Jacó se desesperou. Vocês me deixaram sem filhos. José já não existe, Simeão também não, e agora querem levar Benjamim? Tudo isso veio sobre mim. Rúben tentou convencer o pai. Podem matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Mas Jacó recusou. Meu filho não descerá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que me resta. Se algum mal lhe acontecer na viagem, vocês farão com que eu, já de cabelos brancos, desça à sepultura com tristeza. Mas a fome continuou, e o trigo acabou novamente. A segunda viagem. Benjamim. Jacó finalmente teve que ceder. Voltem e comprem mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá, que anos antes havia sugerido vender José, agora tinha algo diferente no coração. O homem nos advertiu claramente. Vocês não verão a minha face, a menos que o irmão de vocês venha com vocês. Se você mandar nosso irmão conosco, desceremos e compraremos alimento. Mas se não o mandar, não desceremos. Jacó resistiu, mas, finalmente, com a família morrendo de fome, permitiu. Se tem que ser assim, levem alguns dos melhores produtos da nossa terra como presente ao homem. Levem o dobro da prata. E levem seu irmão. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que o homem tenha misericórdia de vocês e deixe que seu outro irmão e Benjamim voltem. Quanto a mim, se ficar sem filhos, que eu fique. Eles voltaram ao Egito, com Benjamim, e quando José viu Benjamim com eles, seu irmão de sangue, filho de Raquel, o bebê que nasceu depois que José foi vendido, ele não conseguiu se controlar. Ordenou ao mordomo: leve estes homens à minha casa, matem um animal e preparem o jantar. Eles comerão comigo ao meio-dia. Os irmãos ficaram apavorados. Pensaram que seriam escravizados por causa da prata que havia voltado. Mas José estava preparando algo diferente. Durante o jantar, José perguntou sobre o pai deles. Seu pai, o ancião de quem vocês falaram, está bem? Ainda está vivo? Teu servo, nosso pai, está bem. Ainda está vivo. E então, José olhou para Benjamim, seu irmão, 22 anos sem vê-lo. É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram. Que Deus seja bondoso com você, meu filho. E de repente, a emoção foi forte demais. José saiu depressa. Procurou um lugar onde pudesse ficar sozinho e chorou. Depois lavou o rosto, controlou-se e voltou. Eles comeram. E José mostrou tanto favor a Benjamim, dando-lhe 5 vezes mais comida que aos outros, que os irmãos começaram a ficar intrigados. De manhã, José ordenou que enchessem os sacos com comida, e novamente colocou a prata de cada um de volta. Mas desta vez, fez algo diferente. Ordenou que colocassem sua taça de prata pessoal, a taça que usava para beber, no saco de Benjamim. Os irmãos partiram, mas mal haviam saído da cidade, o mordomo de José os alcançou. Por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram a taça de prata do meu senhor? Eles ficaram chocados. Se algum de nós tiver a taça, que morra, e os outros se tornarão escravos do seu senhor. O mordomo abriu os sacos e encontrou a taça no saco de Benjamim. Os irmãos rasgaram as vestes em desespero
e voltaram à cidade. Jogaram-se no chão diante de José. E Judá, Judá que vendeu José, Judá que causou tanta dor, agora fez o discurso mais lindo de arrependimento e amor sacrificial da Bíblia. O que podemos dizer ao meu Senhor? Que podemos falar? Como podemos nos declarar inocentes? Deus trouxe à tona a culpa de seus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, nós e aquele com quem foi achada a taça. Mas José respondeu: Longe de mim fazer isso. Somente o homem com quem a taça foi achada será meu escravo. O resto de vocês, voltem em paz ao seu pai. E ali Judá mostrou que havia mudado. Por favor, meu senhor, deixe seu servo dizer uma palavra. Não se ire contra seu servo. O menino não pode deixar seu pai. Se ele o deixar, seu pai morrerá. Agora, por favor, permita que seu servo fique aqui como escravo em lugar do menino. Deixe o menino voltar com seus irmãos. Como poderei voltar a meu pai se o menino não estiver comigo? Não suportaria ver a desgraça que sobreviria a meu pai. Judá, se oferecendo como escravo no lugar de Benjamim. Judá, disposto a sofrer para que o irmão fosse livre. Judá, mostrando amor sacrificial. E José. José não conseguiu mais segurar. A revelação. José ordenou que todos os egípcios saíssem. Ficou apenas ele e seus irmãos. E então José chorou tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. E entre lágrimas, entre soluços, José disse as palavras que mudaram tudo. Eu sou José! Meu pai ainda vive! Os irmãos ficaram mudos de terror. Não conseguiram responder. José continuou. Aproximem-se de mim. Eles se aproximaram, tremendo. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Imagina o terror deles. O homem que eles venderam agora tinha poder total sobre eles. Poderia matá-los, torturá-los, escravizá-los, vingá-los de todas as formas. Mas o que José disse a seguir é uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Agora, não se entristeçam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda haverá 5 anos sem plantio nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Você está ouvindo isso? Não foram vocês, foi Deus. José não negou o pecado deles. Não fingiu que a traição não aconteceu. Não minimizou a dor. Mas ele viu além da traição humana e reconheceu a soberania divina. Vocês planejaram o mal, mas Deus planejou o bem. Vocês quiseram me destruir, mas Deus me enviou para salvar. Vocês me jogaram no poço, mas Deus me colocou no trono. E então José abraçou Benjamim e chorou. Abraçou todos os seus irmãos e chorou sobre cada um deles. Perdão completo, restauração total. E os irmãos, finalmente, conseguiram falar com ele. A reunião com Jacó. A notícia chegou ao palácio do faraó. Os irmãos de José chegaram. E o faraó ficou contente. Disse a José: Diga a seus irmãos, façam isto. Carreguem seus animais e voltem à terra de Canaã. Tragam seu pai e suas famílias, e venham para mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito. José deu a eles carruagens, provisões, roupas. A Benjamim, 5 vestes e 300 peças de prata. E ao pai, enviou 10 jumentos carregados com o melhor do Egito. Quando partiram, José os advertiu: Não briguem pelo caminho, porque ele os conhecia. Sabia a tendência deles de se acusarem mutuamente. Quando chegaram a Canaã e contaram a Jacó, José ainda está vivo. Na verdade, é ele quem governa todo o Egito. Jacó ficou atordoado. Não acreditou. Mas quando viram as carruagens, quando ouviram tudo que José havia dito,
O espírito de Jacó reviveu. Basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes de morrer. A jornada começou. 70 pessoas da família de Jacó, indo para o Egito. E quando estavam perto, José preparou sua carruagem e foi ao encontro do pai. Quando José viu Jacó, lançou-se ao pescoço dele e chorou. Chorou longamente. E Jacó disse a José: Agora estou pronto para morrer, já que vi a sua face e sei que você ainda está vivo. 22 anos. 22 anos de luto. 22 anos de dor. 22 anos de lágrimas. E agora, reunião, restauração, alegria indescritível. José apresentou o pai ao faraó. E o faraó deu-lhes a melhor terra do Egito, a terra de Gósen. E José sustentou o pai, os irmãos, toda a família, durante os anos de fome. O perdão final. Jacó viveu no Egito por 17 anos. E quando chegou a hora de morrer, chamou José. Abençoou os filhos de José. Abençoou todos os seus próprios filhos e morreu. José chorou sobre o pai e ordenou que os médicos embalsamassem o corpo. Levou o pai de volta a Canaã e o enterrou na caverna que Abraão havia comprado. Depois voltaram ao Egito. E os irmãos? Os irmãos ficaram com medo. E se José guardar rancor de nós e nos retribuir todo o mal que lhe causamos? Então enviaram uma mensagem a José. Seu pai deixou estas instruções antes de morrer. Peçam a José que perdoe a transgressão e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Não sabemos se Jacó realmente disse isso, ou se os irmãos inventaram. Mas quando a mensagem chegou a José, ele chorou. E quando os irmãos vieram pessoalmente, se jogaram no chão diante dele. Somos seus escravos. O segundo sonho se cumpriu. O sol, a lua e as estrelas, curvando-se diante dele. Mas a resposta de José resume toda a mensagem do livro de Gênesis e toda a mensagem da redenção. Não tenham medo. Acaso estou no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente. Por isso não tenham medo. Eu o sustentarei, a vocês e a seus filhos. E os consolou. E lhes falou bondosamente. O legado de José. José viveu no Egito até os 110 anos. Viu os filhos de Efraim até a terceira geração. E quando chegou a hora de morrer, chamou seus irmãos. Estou para morrer. Mas Deus certamente cuidará de vocês e os tirará desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: Deus certamente cuidará de vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu, foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. 400 anos depois, quando Moisés tirou o povo do Egito, levou consigo os ossos de José. E quando Israel finalmente entrou na terra prometida, enterraram os ossos de José em Siquém, na terra que Jacó havia comprado. Na mesma região onde tudo começou, onde os irmãos o odiavam, onde planejaram matá-lo, José finalmente descansou na terra prometida. A mensagem para nós. A história de José não é apenas história antiga, é mensagem viva para cada um de nós hoje. Quantas vezes você foi traído? Quantas vezes sofreu injustiça? Quantas vezes fez a coisa certa e sofreu as consequências? Quantas vezes gritou para Deus: Por que eu? Por que isso? Onde estás? A história de José nos ensina algo profundo. Deus está presente, mesmo quando parece ausente. Deus está trabalhando, mesmo quando parece silencioso. Deus está preparando vitória, mesmo quando vivemos derrota. O poço não foi o fim, foi o começo. A escravidão não foi maldição, foi treinamento. A prisão não foi abandono, foi preparação. E aquele dia no palácio, com seus irmãos aos seus pés, não foi acidente, foi propósito cumprido. Vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem. Essa frase resume toda a história da redenção. A cruz parecia derrota, mas era vitória. A morte parecia fim, mas era começo. O túmulo parecia a última palavra, mas era prelúdio da ressurreição. José perdoou porque entendeu que Deus estava no controle. José não se vingou porque reconheceu que a traição tinha propósito maior. José amou seus inimigos porque viu além da maldade humana e reconheceu a soberania divina. E nós? Quem você precisa perdoar hoje? Que traição você está segurando? Que mágoa está carregando? Que vingança está planejando? José nos ensina que perdão não é fingir que o mal não aconteceu. Perdão é reconhecer que Deus pode usar até o mal para realizar seus propósitos. Perdão é confiar que Deus está escrevendo uma história maior do que nossa dor. Perdão é liberar as pessoas e confiar na justiça de Deus. E se você está no poço agora, se você foi traído, acusado falsamente, esquecido, abandonado, lembre-se de José. O poço não é o fim. Deus tem um palácio preparado. A prisão não é para sempre. Deus tem um propósito escondido. O sofrimento não é sem sentido. Deus está usando tudo para algo maior. Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Na terra do sofrimento. Não depois do sofrimento. Durante o sofrimento. Deus não espera o deserto acabar para nos fazer florescer. Ele nos faz florescer no deserto. E aqueles sonhos que você teve, aquelas promessas que Deus te deu, aquilo que parece impossível agora. José esperou 22 anos, mas os sonhos se cumpriram. Nem sempre do jeito que imaginamos, nem sempre no tempo que queremos, mas Deus é fiel. E se José está no céu agora, olhando para trás, vendo toda a jornada, desde o poço até o palácio, desde a traição até o perdão, ele diria a mesma coisa que disse aos irmãos. Valeu a pena, todo o sofrimento, toda lágrima, toda dor, porque Deus usou tudo para salvar vidas. Deus transformou o mal em bem. Deus cumpriu seus propósitos. E um dia, quando você estiver na eternidade, olhando para trás, você vai dizer a mesma coisa. Valeu a pena. Eu não entendia na época, mas agora vejo. Deus estava comigo. Deus estava trabalhando. Deus estava preparando algo maior. Então não desista no poço. Não desista na casa de Potifar. Não desista na prisão. Porque o palácio está chegando, a vitória está chegando, o cumprimento das promessas está chegando. E quando chegar, quando você vir tudo que Deus fez, quando você entender o propósito de tudo, você vai chorar como José chorou, não de tristeza, mas de gratidão, não de dor, mas de adoração. E você vai dizer: não foram as circunstâncias, não foram as pessoas, foi Deus, foi sempre Deus. José do Egito, de filho favorito, a escravo, de escravo, a prisioneiro, de prisioneiro, a governador, de governador, a salvador de nações, mas acima de tudo, exemplo de perdão, exemplo de fé, exemplo de confiança na soberania de Deus. Que Deus nos dê a graça de viver como José viveu, perdoando como José perdoou, confiando como José confiou, e vendo, mesmo no meio do sofrimento, que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém. Se esta história tocou seu coração, se você viu sua própria jornada na história de José, deixe seu testemunho nos comentários. Compartilhe com alguém que está no poço. Alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu, que o sofrimento tem propósito, que a vitória está chegando. Inscreva-se neste canal. Ative as notificações, porque toda semana trazemos histórias bíblicas que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. E lembre-se, você não está sozinho no poço. Deus está com você. Assim como esteve com José, que Deus te abençoe.